Então temos connosco o Sr. Vigário-Geral para tratar agora o tema, ou a apresentação do Regulamento de Administração dos Bens da Igreja na Diocese de Coimbra. Vamos então, estava previsto que viessem os livritos já com o regulamento impresso, mas afinal não chegaram. Entretanto, ele vai comunicar-nos, portanto, sobretudo as partes principais, para nós podermos começar a digerir um pouco algumas novas noções deste regulamento. Muito bom dia. Não estava provavelmente previsto que já houvesse os livrinhos, havia a esperança de que já pudesse haver o livro com todo o texto publicado. Não tendo sido possível, as partes que tenho que ler, que gostaria de ler, seria mais fácil que tivesse o livrinho, assim vejo pelo computador. Ainda bem que ouvimos há bocadinho pelo padre e professora Romana Fletcher aquela muito breve apresentação do princípio do destino universal dos bens, à luz do qual se entende o direito de propriedade, porque aplica-se inteiramente aos bens da Igreja, aos bens das pessoas jurídicas na Igreja. Existe, de facto, um direito de propriedade, um direito patrimonial na Igreja, pelo qual as várias pessoas que a compõem, pessoas jurídicas que a compõem, podem possuir, podem adquirir, podem alienar, podem administrar, mas isso não faz do direito de propriedade um fim em si mesmo, mas sempre e só um instrumento ao serviço do bem comum. E na Igreja, o direito patrimonial funciona assim, não é? E, portanto, os bens das paróquias, os bens das dioceses, os bens das confrarias, etc., dos institutos religiosos, todas essas pessoas podem possuir, adquirir, alienar, mas sempre com a consciência de que são bens da Igreja. Digamos assim, que aquilo que há bocadinho ouvíamos acerca do destino universal dos bens, e à luz do qual se entende o direito de propriedade, podíamos dizer que os bens das pessoas jurídicas da Igreja, antes de serem daquelas pessoas, são da Igreja, como os bens que cada um de nós possui, antes de serem nossos, têm um destino que é universal, somos administrador deles, para que através do exercício do nosso direito de posse possamos ajudar ao bem comum e à justiça. Na Igreja é a mesma coisa. E é disso que trata este novo texto, que passa a ser o texto diocesano para regular este aspecto tão importante da vida da Igreja. Portanto, não é só o Estatuto Económico do Clero, não é só o Estatuto do Conselho Económico das Paróquias, não é só também o Estatuto da Administração dos Bens da Diocese enquanto pessoa jurídica distinta das paróquias.
É um texto que procura conter tudo isto de forma orgânica, porque de facto todas estas realidades diferentes da Diocese funcionam como que num sistema de vasos comunicantes. Aquilo que nós tínhamos até aqui, e que estava basicamente publicado no livro que contém as decisões do último sínodo, tinha no fim uma coletânea de legislação diocesana. Nós tínhamos lá vários documentos, vários textos normativos relacionados com este aspecto do direito patrimonial, mas que eram, não quer dizer que não houvesse articulação entre eles, mas eram textos diferentes, que foram sendo publicados em anos sucessivos, consoante as necessidades de aplicação do Código de Direito Canónico de 1983. Agora, a partir de agora, vamos passar a ter um único texto, de facto, com vários capítulos, mas é, na realidade, um único texto que começa exatamente como as normas gerais, que nos dão os princípios fundamentais, exatamente da noção de bens da Igreja, da capacidade natural da Igreja para possuir, o poder governativo do Bispo diocesano sobre a Diocese, administrador imediato dos bens da Diocese enquanto pessoa distinta das paróquias e administrador imediato dos bens da Igreja dentro da Igreja particular que é a Diocese, a questão da representação das pessoas jurídicas para a realização dos atos jurídicos que são necessários à administração dos bens, os titulares da administração dos bens, a que se chama sempre bens eclesiásticos, isto é, bens da Igreja. Só para vos dar uma ideia do que é isto de serem bens da Igreja, os princípios, exponho um caso extremo. Um negócio, um ato jurídico de uma compra ou sobretudo uma alienação que possa ter como agente, como titular uma paróquia, pode ter que ir a Roma. Não que aquele bem seja da Santa Sé. Não, a pessoa que detém a titularidade, que exerce a propriedade, o direito de propriedade sobre aquele bem é a paróquia. A Igreja, a nossa Igreja Matriz, tem uma pessoa que a detém como proprietária, que é a paróquia. Vamos supor que a paróquia, isto é ridículo, mas enfim, não estamos livres de lá chegar, que necessita de vender a Igreja. Essa decisão não pode ser tomada nem só pelo pároco, nem só pelo pároco e o Conselho Económico, nem só pelo pároco e o Conselho Económico e o Conselho Pastoral, nem só pelo pároco e o Conselho Económico e o Pastoral e o Bispo, nem só pelo pároco, Conselho Económico, Pastoral, Bispo e Conselho Económico e Diocesano, nem só pelo Colégio de Consultores, nem isso chega. Tem que ir a Roma. Não é? Porquê? Porque é um bem da Igreja. Não deixa de ser da paróquia, não é? Mas além de ser da paróquia, ou melhor, antes de ser da paróquia, é um bem da Igreja. É isso que significa a expressão bens eclesiásticos, que aparece muitas vezes ao longo do texto. Depois, o princípio fundamental de administração e de corresponsabilidade na administração, que é a prestação anual de contas. Todas as pessoas jurídicas públicas da Igreja fazem a prestação anual de contas à autoridade eclesiástica competente, quer as paróquias, quer as confrarias, as misericórdias, que são confrarias, as fundações canónicas, que são os centros sociais. Os centros sociais são fundações canónicas. Os paroquiais, naturalmente,
Todas as pessoas públicas têm que prestar contas anualmente. E depois, um outro princípio, digamos, mesmo de organização deste organismo jurídico, passa a redundância, a que não estávamos habituados e que não aparecia nos textos diocesanos até agora, que é a explicitação da obrigatoriedade do regulamento. Este regulamento chama-se regulamento, mas é na realidade uma lei diocesana. Portanto, é uma lei diocesana. As leis obrigam, são obrigatórias. As leis não se cumprem por um simples ânimo positivo, otimista. As leis não são assim, não é? Quando a gente fala de uma lei, quando se percebe que ela obriga, geral e abstratamente, de modo que quando não se cumpre, é-se penalizado, não é? Os textos diocesanos, as leis diocesanas que tínhamos até aqui, não tinham referências às penalizações. Diziam que eram obrigatórias, mas depois não aparecia a explicitação dessa obrigatoriedade, que é típica das leis, não é? Ora bem, esta nova lei diocesana da administração diz que é obrigatória, naturalmente, porque é uma lei, e portanto fala das penalizações. A 11ª norma geral fala exatamente disso. E depois voltam a aparecer explicitamente que penalizações, no último capítulo de umas tantas disposições finais, lá aparecem então algumas penalizações para alguns incumprimentos concretos. E também fica, de algum modo, em aberto sempre a possibilidade, por via deste princípio geral, mesmo que haja algum incumprimento que ninguém se lembrou de penalizar de forma concreta, pois há sempre a possibilidade de o Bispo voltar a indicar alguma penalização que não tenha sido colocada na lista delas, não é? Bom, a importância deste regulamento para dentro da Igreja, em primeiro lugar, é uma expressão da comunhão eclesial ao nível daquilo que mais custa, que é a encarnação do Espírito no âmbito do uso dos bens materiais, mesmo que se reconheçam falhas nos meios escolhidos para alcançar tal objetivo. E, portanto, se deve estar sempre disposto a colaborar para introduzir correções e melhorias, sempre dentro dos limites do direito. Esta disposição para colaborar no sentido de o melhorar não significa de modo nenhum que quando eu não concordo com isto, está lá escrito, mas eu não faço, outros que façam que eu não faço, porque eu faço objeção de consciência. Não é? Em primeiro lugar, aqui não há aqui propriamente objetos ou matérias que possam ser objeto de objeção de consciência. Esta colaboração, este sentido de colaboração para melhorar os meios de alcançar essa tal encarnação do espírito de comunhão neste âmbito do uso dos bens, significa a disponibilidade para o executar, em primeiro lugar, para pôr em prática, e só depois de experimentar é que se pode ver se aquilo funciona ou não. Se o resultado é exatamente aquele que se previa ao dizer que devia ser assim. Não é? Sem experimentar, pô-lo em prática, não sabemos. E, portanto, tem que haver uma atitude inicial de disponibilidade positiva para cumprir. É lei, é como a todos, se eu estou em comunhão com a Igreja, vamos cumprir. Quando chegarmos à conclusão que, ao cumprirmos isto, estamos a obter um resultado grosseiramente inverso, ao contrário, ou à margem daquilo que se pretendia, então avisamos. Vejam lá, olha que o resultado disto está a ser este, e não aquilo que a gente previu. Não é? E depois há os órgãos de corresponsabilidade eclesial, não é? Onde essa informação pode ir correndo e seguramente que se pode melhorar. Agora, fazer objeção de consciência por não concordar com isto e não praticar não é eclesial, não é leal.
A segunda importância disto é a promoção da transparência e da honestidade para com os fiéis, que pela partilha generosa ou por normas emanadas da autoridade contribuem materialmente para a vida e a ação da Igreja. O Santo Padre tem dado muito nas vistas com, digamos, o impulso ainda mais forte que deu a algumas reformas neste âmbito no governo do Estado do Vaticano e da Santa Sé, e, portanto, também para o nível diocesano e paroquial, e isto tem importância. Contas bem apresentadas segundo as normas diocesanas é uma forma de transparência em relação ao povo, não é? Quer das paróquias, quer das contas da diocese, quer das confrarias, dos santuários, o que for, não é? Porque os contribuintes merecem esse respeito. Neste caso, os contribuintes são os fiéis, que ou por generosidade, que é aquilo que ainda existe na Igreja e que no Estado não existe tanto, que é ou pelas normas que determinam que partilhem dos seus bens, merecem este respeito e essa transparência. Depois, desta vez, temos um único texto, e não vários, como já disse há pouco, muito enriquecido com as transcrições diretas ou aplicações dos cânones que articulam os princípios fundamentais do direito patrimonial da Igreja, o que facilita a vida aos administradores e aos conselheiros. Não precisam de ser especialistas na matéria para, com o senso comum, interpretarem o seu sentido geral e conduzirem assim mais facilmente a sua ação e atos concretos segundo o direito e, portanto, de forma mais segura para si mesmos e transparente para a comunidade. O que é que isto significa? Que, uma vez que está tudo num só texto, um capítulo de normas fundamentais, gerais, um capítulo de como é que funciona a administração dos bens da diocese enquanto pessoa distinta das paróquias. O outro capítulo sobre a administração das paróquias, das eventuais capelas integradas na paróquia, do estatuto económico do clero, do sistema de remuneração côngrua do clero, tudo no mesmo texto orgânico, articulado entre si. É muito mais fácil o administrador da paróquia, que é o pároco, ou os seus conselheiros, ou o administrador de uma confraria, ou etc, etc, é muito mais fácil ele conduzir-se de forma segura para ele mesmo. Isto é, está mais prevenido de cometer erros que depois, na hora quando tudo corre bem, tudo bem. Quando tudo corre bem, não há problema nenhum. Estamos sempre convencidos que vai tudo correr bem. Mas pode não correr. E quando não corre bem, vai-se à procura de quê? A culpa não pode morrer solteira, como diz o povo. Se o administrador ou os conselheiros tiverem agido corretamente, com todos os requisitos, estão mais seguros. Não é? No que diz respeito à responsabilidade pessoal, que sempre têm, não é 100%, porque não estão a administrar coisa sua, não é? Mas aí de algum modo ainda mais cresce o peso da responsabilidade pessoal. Estão integrados em órgãos que de si são responsáveis pelos atos, mas há sempre essa cota parte de responsabilidade pessoal que fica mais assegurada. E depois há uma outra segunda importância grande do facto de termos um novo texto único e orgânico que é uma importância para fora da Igreja. E que resulta de quê? Vou ler-vos os artigos 10 e 11 da Concordata entre a República Portuguesa e a Santa Sé. Artigo 10º. A Igreja Católica em Portugal pode organizar-se livremente de harmonia com as normas do direito canónico e constituir, modificar e extinguir pessoas jurídicas canónicas a que o Estado reconhece personalidade jurídica civil. Reconhece, não atribui. Portanto, a personalidade jurídica das pessoas canónicas, das pessoas da Igreja, é uma personalidade canónica que o Estado reconhece. E, portanto, se o Estado reconhece os atos das pessoas canónicas que elas são capazes de fazer por serem pessoas canónicas, têm efeitos civis reconhecidos. Não é? E as pessoas
da Igreja podem organizar-se livremente de harmonia com as normas do direito canónico. Isto é, a legalidade interna da Igreja é assumida pelo Estado. É recebida pelo Estado. Do mesmo modo que também muitas partes da legalidade interna do Estado, a legalidade civil, é assumida pela própria Igreja. Um exemplo muito simples. No direito canónico, a idade mínima para se casar é de 14 anos para as jovens, de 16 anos para os jovens. Em Portugal, no ordenamento civil, as jovens podem casar a partir dos 16 anos com um auto de autorização dos pais e os jovens só a partir dos 18. A Igreja em Portugal assume isto, apesar do direito canónico prever que pudesse haver casamento mais cedo. Mas em Portugal a Igreja assume isto. É uma lei civil que a Igreja usa como se fosse lei canónica. Ora bem, aquilo que acontece pela concordata, por este artigo 10º, já era assim, mas está, penso que, aprofundado, o que acontece é que, para o governo, ou para as incidências civis das normas canónicas pelas quais se organizam as pessoas jurídicas canónicas, as incidências civis dessas normas são assumidas pelo Estado, não é? Que vem tudo atrás do reconhecimento da personalidade jurídica canónica, que funciona, entre aspas, muito entre aspas, como se fosse civil. O Estado reconhece a personalidade das pessoas jurídicas referidas nos artigos 1, 8 e 9 e nos respectivos termos, bem como a das restantes pessoas jurídicas canónicas, incluindo os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica canonicamente erectas, que hajam sido constituídas e participadas à autoridade competente pelo Bispo da Diocese, onde tenham sua sede, etc. Quem são essas entidades do número 1, 8 e 9? A Igreja Católica. A Igreja Católica tem personalidade civil, jurídica, por isso é que estabelece este acordo com o Estado português, a Conferência Episcopal, as dioceses, as paróquias e outras jurisdições eclesiásticas que quem é que tem capacidade para dizer o que são outras jurisdições eclesiásticas? Pois é a Igreja Católica que diz quais são as outras, que desde que sejam comunicadas à autoridade civil competente, o Estado reconhece-lhes a personalidade jurídica. O artigo 11 é muito importante porque diz assim: as pessoas jurídicas canónicas reconhecidas nos termos daqueles artigos que já referi, regem-se pelo direito canónico e pelo direito português, aplicados pelas respectivas autoridades, e têm a mesma capacidade civil que o direito português atribui às pessoas coletivas de idêntica natureza. Portanto, as paróquias, a diocese, os centros sociais, as confrarias, as misericórdias, regem-se, organizam-se pelo direito canónico. E o Estado respeita aquilo que o direito canónico diz para a vida interna destas pessoas. E pelo direito civil, naquilo que, da atividade dessas pessoas jurídicas, tem incidência civil, naturalmente. E tem a mesma capacidade, as pessoas canónicas, a mesma capacidade civil que o direito português atribui às pessoas coletivas de idêntica natureza. Isto é, aquilo que, por exemplo, as empresas, qualquer empresa, uma fundação qualquer civil, uma associação cultural e recreativa de Alguidares de Baixo, tudo isso que as pessoas civis podem fazer no âmbito da legislação civil do Estado português, da República Portuguesa, as pessoas canónicas também o podem fazer. Pronto. Desde que não contradigam a sua natureza, mas isso é uma questão canónica, já não é civil. Enfim, poderíamos, não vamos estender com os exemplos possíveis. Esta ideia é a mais importante. E agora o segundo parágrafo deste artigo diz assim: as limitações canónicas ou estatutárias
à capacidade das pessoas jurídicas canónicas só são oponíveis a terceiros de boa-fé desde que constem do Código de Direito Canónico ou de outras normas publicadas nos termos do direito. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, agora olhando para o nosso regulamento, esta nova lei diocesana, quer dizer que, a partir do momento em que ele é publicado, e vai ser publicado, e tornado, e digamos, e promovido, promulgado, dado a conhecer, etc., a partir deste momento, tudo aquilo que ele diz pode valer em discussão num tribunal, num conflito de interesses qualquer que apareça. Não é? Isto tem como consequência que a validade e a eficácia civil dos nossos atos jurídicos depende da sua correção canónica. Depende de terem sido bem feitos do ponto de vista das leis canónicas. O exemplo com que mais lidamos é o casamento, a que tantas vezes os padres assistem, nós assistimos. Mas há muito mais. Sabemos que, se a forma canónica não tiver sido bem observada num casamento canónico, católico, ele não tem validade civil. Não é? Mas isto não acontece só com o casamento, acontece com todos os atos jurídicos que nós, enquanto pessoas canónicas, realizamos. Uma venda, uma compra, um contrato qualquer que se fez, de arrendamento, disto ou daquele outro, se não for feito de forma completamente lisa e correta, com os requisitos de validade e de forma formais, o que é preciso, o papel que é preciso, aquele documento, aquele, se não for feito com a correção canónica, não tem eficácia civil. Uma tomada de posse de um provedor de misericórdia que não tenha sido revestida de todos os requisitos formais e de validade, não tem eficácia também civil. E pode, por exemplo, impugnar-se um ato de uma venda ou de uma compra em que o provedor e aquela mesa foi representante e assinou os papéis, se, por exemplo, se vier a provar que o provedor era falso, porque a posse não foi canonicamente correta. Não é? Faço-me entender? Isto é muito importante, também para os atos de administração das paróquias, a mesma coisa. Não é? Isto que acontece, isto que eu me estou a referir, serve tanto para o direito canónico como para o direito civil. Imaginemos que vale sempre o mesmo. Nós, na relação com as leis, temos um bocadinho esta coisa. Isto corre bem. Isto vai correr bem, não há problema nenhum, mas não é seguro que tudo corra bem. Porque enquanto tudo corre bem, não se dá por nada. Se corre mal, depois vai-se ver lá atrás, vai-se pegar o fio à meada e vai-se lá encontrar os charilhos todos de a falta de responsabilidade, de transparência, de a ligeireza com que se tratou dos assuntos. Não é? Portanto, os nossos atos jurídicos, por mais que nos pareça que são só intra-igreja, nestas áreas da administração dos bens, que têm naturalmente uma incidência civil substancial, não dizem respeito só a nós e, portanto, têm que ser válidos para valer para fora. Nunca esquecer isto. É muito importante. Pela primeira vez, e por ser um texto único, vem incluído todo um capítulo sobre a administração dos bens da diocese enquanto pessoa distinta das paróquias, o que permite uma melhor compreensão do sistema de vasos comunicantes, isto é, de vasos de comunhão, comunionais, digamos assim, que é a Igreja. De facto, um texto orgânico sobre esta matéria, agora de repente, parece-me que não havia nos vários textos que havia sobre os conselhos económicos, sobre as confrarias, etc., havia coisas de que a gente podia retirar um regulamento da administração da diocese, mas um texto com a administração da diocese, de facto, diocesano, não havia. Passou a haver,
disponível para todos e que ajuda muito os administradores e os conselheiros das outras pessoas que não são a Diocese a governarem-se. Pela primeira vez também aparece expresso, logo nas normas gerais, iniciais, o princípio da penalização. Já falei disso. Por mais desagradável que seja, enfim, isto faz parte das leis, quer dizer, não há ordenamento jurídico global sem direito penal. Não é? O Código tem um livro de direito penal, só no céu não haverá, mas também no céu já não é preciso direito, e portanto só no céu é que não há direito penal. Alguns temas mais importantes. O Conselho Económico, o caráter de conselho e, portanto, consultivo, vem mais e mais bem explicado segundo o direito, neste novo texto. Ser conselho não significa que é dispensável. Repito, ser um conselho e não uma direção solidária ou colegial, não significa que se pode dispensar. É obrigatório pelo próprio direito canónico e corresponde a um princípio fundamental. O de que nenhum administrador administra sozinho. Mas isto é quase uma coisa de direito natural. Não é? Nenhum administrador administra sozinho. O Cânon 1280 diz que o mínimo são 2 conselheiros que auxiliam e, consequentemente, e pelo senso comum logo percebemos, e o povo, qualquer pessoa percebe isso, que auxilia e fiscaliza o administrador. Não é? Pode, para o direito civil, ser estranho e pode estranhar que uma pessoa coletiva não tenha um conselho fiscal à parte. Recentemente foi criada na nossa Diocese uma nova pessoa canónica, que é o Instituto Diocesano de Comunicação, que foi registado já civilmente, como segundo o novo modo, e ninguém estranhou os estatutos. Ninguém estranhou. Em princípio lá terão alguém que sabe o mínimo do direito canónico, porque é uma pessoa canónica que tem apenas um administrador e 2 conselheiros. Não é o Conselho Fiscal. Ora, o Conselho Fiscal são os 2 conselheiros. Evidentemente. Isto é um princípio de direito natural. E, portanto, a paróquia não pode existir sem Conselho Económico. Não pode. É obrigatório. Os artigos 64 e 65 falam disso mesmo. O Conselho tem voto consultivo. Pode um leigo que seja convidado para o Conselho Económico ler isto e ficar assim um bocado, mas o que é eu para lá fazer? Não é? No entanto, o pároco, a não ser por motivo prevalente que em diálogo com o bispo diocesano avaliará, não deve afastar-se do seu parecer em matérias de maior importância de administração extraordinária, principalmente se tal parecer for concorde. Isto é, o pároco, para num caso em que lhe pareça em última instância não poder seguir a indicação do Conselho, dos conselheiros, não pode tomar essa decisão sozinho. Tem que falar com o bispo para fundamentar, para, digamos, alargar a base da sua convicção. Não é? Até porque, naturalmente, numa matéria em que isto aconteça, será naturalmente uma matéria relacionada com aspectos da vida paroquial em que, de facto, a paróquia não é autónoma, completamente independente, melhor dizendo. Portanto, isto já nos diz que um leigo que seja convidado para um Conselho Económico, pelo facto de lá dizer que tem voto consultivo, não é assim tão pouco quanto parece. É de facto consultivo. E ele não pode ignorar isso. Um Conselho Económico não é um administrador. Um Conselho Económico não é um administrador. O administrador é o pároco. Mas estás a ver a relação entre o administrador e os seus conselheiros, como está aqui definida, não é? E depois no 65 diz:
o pároco deve ouvir o Conselho Paroquial para os assuntos económicos em todos os assuntos de maior importância ou de administração extraordinária. E para poder prosseguir o processo em ordem à obtenção da necessária autorização do ordinário diocesano, precisará do voto afirmativo da maioria dos elementos do Conselho expresso em ata. Isto é, aqueles atos de administração extraordinária, que isso já mais técnico fica para outras ações de formação, em que é preciso a autorização do bispo diocesano, o pároco só pode pedir autorização para um determinado ato desses ao bispo, suportado com o parecer positivo da maioria dos conselheiros. Portanto, o voto é consultivo, é sempre consultivo, o conselheiro não é administrador, mas é parte indispensável da tomada de decisão, das tomadas de decisão, não é? É parte indispensável nas decisões mais importantes. Dá licença. O número 59 diz que deve auxiliar o pároco na administração. Claro, auxiliar, pronto, tem, além disso tudo, não é? Claro. Sim. Um outro aspecto conexo, a que atribui importância relevante, é o papel dos conselhos económicos na designação da direção do centro social paroquial. O pedido de homologação tem que ser acompanhado da ata do Conselho Económico. Refere-se mais aos párocos aqui presentes. Aproveito para falar disto, porque entramos há muito pouco tempo, entraram em vigor novos estatutos, um modelo diferente, e nos novos estatutos vem mais explícita a necessidade de o pároco, que é o presidente natural dos centros sociais, e que, portanto, é ele que designa os membros da direção e do Conselho Fiscal. Vem lá nos estatutos agora, no nosso modelo diocesano, que quem designa é o Conselho Económico, ouvido, se existente, o Conselho Pastoral. E porquê dizer lá que é o Conselho Económico que designa? Exatamente para garantir que o pároco ouviu. Pelo menos ouviu, ele pode até ter apresentado um conjunto de pessoas que, com a direção cessante, aconselhada por ele e tal, enfim, chegaram a uma nova composição da direção. Mas ouviu o Conselho Económico, porque os centros sociais emanam da própria paróquia, agem em nome da paróquia, são pessoas autónomas, como a administração autónoma, independente, claro, evidentemente, mas emanam da própria paróquia, agem em nome da Igreja, no caso, em nome da paróquia. Portanto, a paróquia deve ser ouvida. E, portanto, a partir de agora, sempre que for enviado um pedido de homologação de novos corpos gerentes para os centros sociais, tem que vir sempre a ata do Conselho Económico em que ele foi ouvido sobre os novos órgãos. Sem isso não haverá homologação. É curioso, dei-me com um caso engraçado que é elucidativo. Não interessa, atenção, não vem ao caso. Às vezes acontece o seguinte: o centro social é uma estrutura XPTO, como agora se diz, não é? E a paróquia, o centro económico, coitado, é lá uma gente pobre, com a terceira classe, só velhinhos e tal, e os que tomam conta do Conselho Económico pensam, mas nós vamos dar contas agora, eles é que vão dizer quem é. Então, eu já ouvi isto de um administrador ou de um membro de uma direção de um centro social. Então, o centro social move não sei quantas centenas de milhares de euros no ano. A paróquia faz, então, e nós temos que bater a pala à paróquia, não é? Tem que bater a pala à paróquia. Tem. Na igreja não há acessão de pessoas. Eu conheço isto por experiência própria. Na última paróquia em que fui pároco, não é? Os tais velhinhos e tal, que valiam muito menos que os do centro social, que é uma estrutura XPTO, mandaram bem.
Outro aspecto importante do Conselho Económico, que eu reparei desde que cheguei ao meu ofício: o Conselho Económico não tem vice-presidente. Não há vice-presidente, não havia no Estatuto de 1992 ou 91, e também não tem neste novo texto. Não há vice-presidente, isso é confusão com os centros sociais. É certo que, por vezes, quer-se com essa expressão vice-presidente resolver problemas da organização interna, distribuição de tarefas, etc. Mas não há vice-presidente. Mesmo a utilidade de um vigário paroquial ou um pároco insólido poder, por exemplo, movimentar contas substituindo, quando necessário, o pároco ou o moderador da equipa sacerdotal solidária, resolve-se de outro modo. Portanto, não são homologados vice-presidentes, nem nos Conselhos Económicos, nem nas Comissões de Capela. Tal papel, por exemplo, no Conselho Económico, parece poder conduzir-se mais proximamente ao tesoureiro, a julgar pelo espírito do artigo 62, que diz que, ficando vaga a paróquia, durante a vagatura da paróquia, por transferência ou morte do pároco, ou por outra causa, o Conselho continuará em funções, agora sob a orientação do vigário paroquial ou do arcipreste, ou de outra pessoa designada pelo bispo diocesano, devendo evitar, etc. Portanto, se o pároco quiser sentir-se mais confortável por ter lá uma pessoa no Conselho Económico que age muito em ligação com ele e que pode substituí-lo em muitas coisas, pela lógica parece poder ser o tesoureiro. Mas também o artigo sobre as competências do secretário tem margem grande para isso, não é? Mas como não existe vice-presidente, não há homologação de vice-presidente, não é? Também não há dois secretários. No Estatuto não havia antes, também não há agora. Há um secretário. Os vogais existem para auxiliar os restantes membros. Portanto, se há trabalho demais para um secretário, se vê muito assoberbado com trabalho um secretário, pois seguramente haverá um vogal que auxiliará o secretário nas suas funções. Também não haverá credenciais para bancos de conselhos económicos ou de comissões de capela de que não haja homologação pedida e dada. Ultimamente, o Banco de Portugal introduziu algumas regras novas para as fichas das assinaturas das contas das pessoas coletivas e começaram a pedir credenciais para a Cúria Diocesana. Ora bem, sempre que venha um pedido desses, eu vou primeiro ver se o Conselho Económico está homologado. Se a Comissão de Capela está pedida e homologada. Se não estiver, não haverá ainda. Tem que se fazer todo o processo para homologar o Conselho Económico. Porque aquilo que dá substância, realidade à conta bancária daquela pessoa jurídica é o facto daquela pessoa jurídica ter um órgão que está constituído por pessoas que estão legitimamente a exercer as suas funções. Não é? Não é pelo facto do bispo dizer ao banco: olha, aquele cavalheiro pode movimentar essa conta. Não é? O que dá existência legal à movimentação daquela conta é o facto de ser aquele órgão uma pessoa jurídica reconhecida e cujas pessoas que a governam estão legitimamente investidas. E, portanto, essas credenciais, quando precisarem de as pedir, e de lá ver se estáis devidamente homologados na Cúria Diocesana. Capelém, ou melhor, capelas e eventuais capelães. É um aspecto importante da administração paroquial. Artigos 34, 37. Uma das últimas achegas importantes à elaboração deste documento, no último Conselho Presbiteral, foi exatamente no artigo 37, se bem me lembro. Bom, é o 34 primeiro, depois o 37. A legislação canónica determina a centralização de todos os rendimentos paroquiais num único fundo económico paroquial, cuja adequada normativa é de direito particular, mesmo que outrem
além do pároco, haja desempenhado algum munus paroquial. Isto é, não é pelo facto de haver, por exemplo, um padre que já resignou emérito, mas que ainda ajuda por ali, nos funerais, nos casamentos, nos batizados, por delegação do pároco, não é pelo facto disso acontecer que os contributos que os fiéis dão para a vida económica da paróquia, por ocasião desses atos paroquiais, porque são paroquiais, um batismo, um casamento, um funeral, são atos paroquiais, não é pelo facto de ser realizado por outro, que não o pároco, não é isso que faz com que esses bens que os fiéis confiam à Igreja não devam ser centralizados. Pelo facto de quem os realizou ser outro que não o pároco. O que é que significa? Isto é do direito, isto é transcrito do cânon do direito canónico. Não é? O que é que significa? Isto significa que um caso desses, de um pároco, de um padre emérito, de um padre que resignou, que vive nesta circunstância, aquilo que a lei diz é que aquilo que ele recebe, a não ser que lhe seja dado a título especificamente pessoal, que a pessoa insista, isto é para si, porque eu quero dar-lhe a si, não é? A não ser que seja assim. De outro modo, tudo o que os fiéis derem, pois deve entrar no fundo paroquial. E depois a paróquia é que compensará, digamos assim, as despesas e o trabalho daquele padre que realizou aquele serviço. Não é? A gente sabe que, sobretudo nos funerais, é onde isto mais facilmente acontece. Quer dizer, seria de todo recomendável, ou é de todo recomendável, e de tentar, desejar alcançar, que os padres que já resignaram não sejam conhecidos por aquilo que levam para o funeral. Aquele leva tanto, aquele leva tanto, aquele leva X, aquele leva... Faço-me entender. O que faz um bocadinho do padre um profissional liberal, que não é. O 37 diz, e temos que terminar e não dissemos tudo, no fundo económico paroquial estão compreendidas numa só administração as receitas e as despesas de todas as igrejas pertencentes à paróquia, vulgo capelas. Para este efeito, não se consideram pertencentes à paróquia as igrejas que sejam património de outras pessoas jurídicas, das confrarias, das ordens religiosas, etc. Ora, todas as outras, relativamente àquelas que não são sede da paróquia, vulgo as capelas, e onde podem, diz simplesmente podem, não diz que existem, ou que devem existir, ou que não, diz que podem existir, comissões encarregadas da administração dos bens a elas afetos, estão elas afetos, não são delas, são bens da paróquia afetos àquela capela, procure-se que elas entrem no regime geral unitário considerado neste regulamento, nomeadamente quanto à prestação de contas, à comparticipação tributária para a paróquia e à gestão dos depósitos bancários. E há enormes vantagens nisto. A gente sabe que este é um combate desigual. A maior parte dos comissários de capela, ao ouvir este discurso, lembram-se logo de Dom Quixote a lutar contra moinhos de vento, não é? Muito provavelmente. Mas, na realidade, o único argumento que podem compreender para esta importância da unidade da administração da paróquia é o seguinte: num destes dias, na terça-feira estive em Fátima numa reunião com vigários de todo o país e ouvi esta conversa ao almoço de um padre, de um vigário do Porto, muito preocupado com os seguros das igrejas, porque se acontece uma coisa qualquer, há sido uma missa, não é que? Como é que é? E os seguros são caríssimos, como é que isto se arranja? A gente está a estar agora a pôr as atividades que a gente faz dentro da igreja no seguro, como a sala de espetáculo tem que fazer os seguros para aquilo que se faz lá, mas é caríssimo. E vai de Braga, nós temos isso resolvido.
A Diocese de Braga, que é enorme, como sabeis, tem um seguro para todas as igrejas. Todas. Isso o que é que faz? Faz com que a cada uma fique... digamos, há um benefício, chamado economia de escala, não é? Há um benefício nos custos enorme. Esse é talvez o único argumento que pode convencer muitos dos nossos comissários de capela, que muitas vezes têm também a desvantagem de ser comissários de festa, ao mesmo tempo que da capela. O regulamento diz que é aconselhável que seja distinto, exatamente para que os comissários da capela tenham outra consciência do seu papel. E os SUS? Como? Não, quer dizer, ainda não fomos nunca até agora, não fomos nunca contactados sobre isso. É natural que um belo dia que caia um candeeiro em cima de alguém, que alguém ponha no tribunal e depois diz que não há seguro, e depois a partir daí é que pode ser que venha, não é? Mas neste momento não há nada que diga que seja obrigatório, não é? Ainda não. Bom, temos que acabar. Eu tinha aqui mais uma coisa para os centros sociais, mas finalmente um pedido aos párocos que não tem nada a ver com isto, mas que eu queria ter uma oportunidade para o fazer. Uma leitura, eu pedi aos párocos que tirassem um bocadinho, porque demora muito tempo, demora um quarto de hora, a ler os planos de atividades e projetos pedagógicos das creches e jardins de infância dos centros sociais. Um quarto de horazinha dá para ler e para conhecer o que é que as educadoras de infância pensam fazer com as nossas crianças. Porque a lei civil prevê, não diz de modo nenhum que as creches e jardins de infância que existem nos centros sociais paroquiais tenham que ser desinfetados de cultura católica. Não diz. Antes, pelo contrário, diz que as pessoas, se têm o chamado o princípio da autonomia, e que as pessoas realizam a sua atividade dentro do chamado quadro axiológico em que se encontram, segundo os seus princípios. Ao menos cultura católica, cristã, ao menos. E daí que nos velhinhos, as nossas diretoras técnicas sabem que os velhinhos gostam do Menino Jesus, gostam da Senhora de Fátima, gostam de rezar o terço, e portanto as atividades vão ao encontro deles, porque é para satisfazer os clientes. Mas as crianças, não. E muitas pensam que aquilo tem que ser desinfetado. E não tem. E podem aparecer coisas pouco recomendáveis nos planos pedagógicos das creches. Finalmente, registro das pessoas canónicas. Pode acontecer que comece a levantar-se o sururu do novo Registro Nacional de Pessoas Canónicas, que é uma espécie de uma nova gaveta onde o Estado quer pôr só as pessoas canónicas ditas não institucionais ou não constitucionais da Igreja, os centros sociais, as confrarias, os institutos religiosos, etc. Essa nova base de dados, que de facto está a ser feita, ninguém inicie novo entre aspas que não é, ninguém responda a alguma dica, digamos assim, porque isso está a ser ainda estudado a nível nacional, e portanto só quando nós da Cúria dissermos o que seja necessário para vir a realizar essa nova base de dados é que se fará uma coisa. Até lá ninguém faz nada. E por último, as datas da formação para este texto nos arciprestados. Essas datas foram marcadas na última reunião das arciprestes. Houve apenas alteração de uma, que é a do arciprestado de Coimbra Urbana, que ficou marcada na reunião das arciprestes para 13, mas entretanto houve uma alteração de fevereiro, houve uma alteração no Conselho Pastoral Diocesano e portanto temos que passar para 20. Coimbra Urbana, dia 20 de fevereiro, Coimbra Sul, 27 de fevereiro, Coimbra Norte, 5 de março, Cantanhede de Mira, 12 de março, Figueira da Foz, 9 de abril, Nordeste, 16 de abril, Chão de Coce, 23 de abril, Alto Mondego, 30 de abril, Pombal, 7 de maio e Sor Baixo Mondego, 14 de maio. Pedia-se, portanto, estas são ações para ser de manhã, das 9h30
à hora do almoço, pedimos aos arciprestes e às equipas arciprestais que providenciem a convocatória, o convite e o local onde isto está a ser feito. E pronto. Muito obrigado por esta comunicação. Acho que é muito importante nós estarmos por dentro daquilo que nos diz respeito e que nos apanha todos os dias. Há coisas que temos mesmo que estar muito atentos e o nosso vigário-geral chamou aqui a atenção para algumas coisas, mas há outras que às vezes não estamos suficientemente atentos e que mesmo então em questões de tribunal nos deixam um pouco enrascados se nós não estivermos muito dentro da legislação. Muito obrigado, retomaremos às 14h30.